E começa o programa Dois Pontos nesta manhã de sábado e hoje vamos tratar de um assunto polêmico e de diversas opiniões. E para tratar do assunto, eu tenho aqui ao meu lado a presença do Otávio Jerônimo, que é advogado e empresário. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Imagina, a oportunidade é nossa de aprender mais um tema interessante. No nosso primeiro ponto de hoje, vamos falar sobre limites da criança. Hoje em dia, a criança ou adolescente, eles estão intolerantes, eles estão sem limites. Como que a lei vê isso? Aliás, existe uma lei para isso, para brecar essa criançada? Olha, Anderson, no Brasil nós temos uma lei específica para isso. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é uma lei que ela foi instituída para regulamentar os direitos das crianças, né? E para isso ela usa as diretrizes da nossa própria Constituição Federal, de resoluções da ONU. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que um conjunto de normas que cuida da integralidade da criança, trazendo medidas, trazendo soluções, encaminhamentos para que trate dessas crianças. E da mesma forma que ela tenta regulamentar essa situação, ela traz os direitos da criança, ela também traz os deveres. Ela procura trazer os deveres. Então, os limites que ela precisa hoje, o nosso adolescente, né, ela procura dar esses limites, ela traz a questão dos limites da criança. E responde uma coisa aqui, doutor. Que tipo de responsabilidade os pais têm sobre os filhos em cima do ECA, né, do Estatuto que você mencionou? Olha, Anderson, é uma pergunta muito boa. Os pais têm a obrigação, né, o dever de educar. O ECA, ele traz em seu artigo 22 a seguinte questão: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A obrigação, o Estatuto traz a obrigação de educar. O pai, enquanto as crianças são crianças e adolescentes, essa responsabilidade importante de educar, ela vem bem à tona mesmo porque, em questões jurídicas, os pais respondem pelos atos das crianças e desses adolescentes. Então, nitidamente esse artigo demonstra o dever de educar. Nós não podemos trazer à tona que as crianças podem fazer tudo o que elas desejam fazer, sem obedecer os pais, sem obedecer aqueles que têm o pátrio poder, que nós chamamos, né? Que têm o poder familiar de criar, de educar. Porque se fosse assim, né, não tivesse esse dever, as crianças estariam ou estão como estão, sem limites. Então, a partir do momento que esse artigo 22, ele dá ao pai o dever de educar, ele dá ao pai o dever de impor limites. O jurista Walter Kenji Ishida, ele diz que esse artigo 22, ele é muito importante no juizado da infância e juventude. Por quê? Porque se nós formos analisar e pesquisar nessas varas de infância e juventude, nós vamos verificar que os grandes casos que ali se encontram é porque os pais falharam na educação dos filhos. Sendo assim, ele ressalta a importância da educação, ao ponto que os pais eles podem ser punidos severamente caso eles falhem na questão da educação dos filhos. É tão importante o educar para esse jurista, porque a educação ela é importante no contexto social, né? A criança ela passa a não infringir regras, e caso o pai fale nisso, há um índice maior de infringência a essas normas, às regras que é imposta pela sociedade. Ou seja, a criança que não tem um bom embasamento aí também, uma punição, uma criação, ela vai ser um infrator futuramente, é mais ou menos isso?
Mais ou menos isso. significa? A educação, ela faz um papel importante nisso. Sim. Né? Ela tem um papel muito importante nisso. Então, impor limites à criança é uma demonstração muito grande de amor incondicional pelos pais. Né? A sociedade hoje, ela não tolera crianças, adolescentes desordeiros, que não obedecem regras, que são mimados. Ela não tolera isso. Para os pais, é um dever moral a questão da educação. E isso tem a ver com limite e amor. Caso contrário, os pais vão ver frequentemente seus filhos infringindo regras, vão ver seus filhos até mesmo respondendo o processo. É isso que o jurista fala. A má educação faz com que os casos nas varas de infância e juventude aumentem. Então é por isso que ele traz essa questão toda. Entendi. Então, basicamente, de uma maneira simplificada, a gente pode dizer que a criança ou o adolescente ele começa nas leis dentro de casa, respeitando-as, porque futuramente, depois dos 8 anos, aí ele vai ter que começar a responder por ele, e se ele não for um cidadão dentro de casa, ele não vai ser fora. É mais ou menos isso, né? É isso. A importância da educação começa dentro de casa. Exatamente. Com a imposição de limites que os pais dão às crianças. Aí nós não temos que trazer à tona também que essa responsabilidade também é nossa. As escolas têm essa responsabilidade, né, de educar as crianças. O Estado tem que dar condições para que isso aconteça. Mas o primordial é que os pais, ele têm o dever e a responsabilidade em educar. Tá certo. Muito obrigado. Agora vamos prosseguir para o nosso rápido intervalo. Eu me perdi aqui que o assunto está muito legal mesmo. E voltamos com o segundo ponto do dia. De volta com o programa 2 Pontos e agora no nosso segundo bloco vamos apresentar também o nosso segundo ponto, continuando aqui o assunto com o advogado Otávio Jerônimo. Otávio, vamos lá. Punição física é o nosso segundo ponto. O que acontece é o seguinte, eu quando era pequeno aí, né, até na adolescência eu levei umas palmadas, né, de correção. Hoje, os pais podem punir fisicamente os filhos? Bom, Anderson, é bom trazermos à memória que os pais devem fazer de tudo para que os filhos tenham uma educação com qualidade. Uma educação equilibrada, no sentido que eles possam ter uma estrutura para a sua formação, uma estrutura que dê uma formação para eles sólida, né? O que nós temos que trazer aqui é a questão de maus tratos. A definição de maus tratos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz em seus artigos 3º e 5º. Ele fala o seguinte, que qualquer ação ou omissão que prejudique o desenvolvimento físico, moral, social, mental, espiritual da criança, isso é tido como maus tratos. A criança não pode ser exposta à discriminação, ela não pode ser exposta à violência, ela não pode ser exposta à negligência por parte dos pais. Isso traz todo um conceito que é maus tratos. Além disso, nosso Código Penal ele traz em seu artigo 136, de forma generalizada, que as crianças que estão sobre o poder do genitor, que tem o dever de educar, se ela é submetida a perigo, se ela é submetida a perigo para a sua saúde, para a sua vida, isso é considerado maus tratos. Além disso, vem vinculada a isso, pelo artigo 136, a questão de você deixar com que a criança passe fome,
deixar com que a criança trabalhe muito, aqui tratamos de trabalho escravo praticamente mesmo, forçado, deixamos que a criança fique sem aqueles tratamentos que são corriqueiros. Então isso também o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 136, ele conceitua como maus tratos. É importante frisar que neste artigo 136 tem que ficar configurado o perigo concreto, ou seja, o dano mesmo concretizado, a probabilidade de dano. Juntando esses artigos, junto com o Código Civil nosso brasileiro, em seu artigo 1634, inciso 7º, e 1638, inciso 1º, a lei atual permite castigos moderados. Também é um problema aqui, porque castigos moderados é bem subjetivo. Então, criou-se uma grande discussão devido a esse tema. Tanto na psicologia quanto no meio jurídico, há autores que aceitam a questão de uma palmadinha, como punição, como um castigo moderado à criança para reprimir aquele ato em que a criança deva ser, de imediato ser repreendida, e há autores que são totalmente contrários a isso. Mas, atualmente, a lei permite castigos moderados. Hoje, existe um projeto de lei que já passou pela Comissão de Educação da Câmara, cuja autora é a deputada Maria do Rosário, que ela tem a ideia de abolir totalmente qualquer tipo de contato físico com a criança. Seja esses castigos moderados ou imoderados, que é o que o artigo do Código Civil fala, que é proibido castigos imoderados, onde o pai perde o pátrio poder. Mas, atualmente, a lei permite sim os castigos moderados. Lembrando sempre que nós temos que observar os conceitos de maus tratos do Código Penal Brasileiro, em seu artigo 136, e a definição de maus tratos nos artigos 3º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, atualmente, os castigos moderados é permitido. Muito bem explicado, bem colocado. Eu acho que vale a pena a gente ponderar, e ver o que seria o moderado para alguns pais aí. Vale a pena ficar ligado, gente. Quero agradecer a participação do advogado Dr. Jerônimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, E virá mais vezes, porque tem muita coisa aí pra gente aprender, muitas leis ainda para seguir. Estou à disposição. Mas agora eu acho que para concluir esses dois pontos que foram muito bem expostos da visão legal, das leis, vamos acompanhar e descobrir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Acredito que vai ser bem interessante e agora a gente vai ficar com a palavra do pastor Márcio da Igreja Ibace. Impressionante como a Bíblia tem resposta para tudo. E ela tem muito a nos dizer a respeito de criação de filhos. Só para você ter uma ideia, em Deuteronômio 11:19 diz assim: ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ali, a palavra está dizendo sobre os preceitos de Deus, como que os pais devem ensinar e dá um método pedagógico muito interessante aos pais. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia, ela não vai, embora ela haja uma radicalidade na palavra de Deus, ela não é rígida no sentido de estimular os pais a partirem logo para uma correção física aos filhos. Pelo contrário, a Bíblia também, ela diz que a correção é algo que ela tem que ser feita na base do amor. Provérbios 13:24 diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Que os pais eles têm uma responsabilidade muito grande de criar os filhos nos preceitos cristãos, nos preceitos do Senhor, porque estes preceitos é que vão garantir a saúde espiritual, emocional, da criança. E é para isso
que as igrejas têm se colocado, e lá, na Igreja Batista Central, nós temos uma preocupação extremamente importante de que os pais tenham acesso à palavra e, tendo acesso à palavra de Deus, possam transmiti-la aos seus filhos, de modo que os filhos cresçam de forma sadia e que, se algum dia for preciso que nós corrijamos os nossos filhos, que o façamos na base do amor. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, meu Pai. E nós te pedimos que o Senhor alcance os lares, aqueles que estão nos assistindo agora, meu Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para criarmos nossos filhos, porque o mundo tem oferecido muitas coisas, meu Pai, que tem atrapalhado o desenvolvimento sadio dos nossos filhos, Senhor. Meu Pai, são amizades, são conceitos de vida totalmente diferentes dos Teus preceitos. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe as famílias dessa grande região de Jundiaí a criarem os seus filhos, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando a cada coração, a cada mente e lembrando aquilo que o Senhor tem como preceito na criação dos filhos, em cada coração, e que o Senhor desperte o interesse em todos os pais de instruir os seus filhos nos Teus preceitos, em nome de Jesus. Amém.